Senechal sobre o jogo de ontem. A nossa equipe acompanhou lá de pertinho o Alexandre e o Linhares, a virada do Galo para cima do Furacão pela Libertadores. Diga lá, Alê. De volta aqui no nosso bate-pronto para trazer aí o que disseram o Bento e o Paulo Turra, os dois que foram para a coletiva de imprensa no estádio do Mineirão ontem à noite, após a derrota por 2-1 para o Galo de virada lá no estádio na capital mineira. O técnico Paulo Turra não ligou o alerta vermelho, até porque o Atlético começou a Libertadores muito bem, né? Venceu o Libertad fora de casa, empatou com a Alianza Lima, também jogando longe de sua torcida, e ainda venceu o Galo no único jogo que fez até aqui na Arena da Baixada. O Atlético já fez os 3 jogos fora, apenas uma derrota nesse período, e agora vai decidir a sua situação no Grupo G da Libertadores com 2 jogos em casa. Primeiro, pega o Libertad na Arena e depois fecha a participação na primeira fase no Grupo G da Libertadores contra o time peruano do Alianza Lima. E aí o Atlético só depende dele, não só para garantir a classificação, que pode inclusive vir já na próxima rodada, se vencer o Libertad, mas também pode garantir o primeiro lugar do grupo, vencendo também o Alianza Lima no último compromisso. O técnico Paulo Turra falou sobre essa derrota, né? Disse que é normal perder para o Atlético Mineiro fora de casa, é um time grande, um time que briga por títulos nessa temporada, e que contra o Galo tem um retrospecto positivo, já que venceu uma partida na Arena e perdeu a outra, então somou 3 pontos. Se fossem 2 empates, teria somado apenas 2 pontos. Vamos ouvir então a avaliação do técnico Paulo Turra. Nós enfrentamos uma grande equipe na casa deles, sabendo que eles estavam necessitando, a última opção deles, né? Era a única opção deles, vitória. Como tu falou, nós fizemos um primeiro tempo dentro da estratégia, principalmente sem a bola, foi muito boa. No segundo tempo também aconteceu isso aí. Eu hoje, o que eu posso falar? Contra um Atlético, né? Um jogo como esse. Nós hoje, em confrontos com o Atlético, nós estamos lucrando 1 ponto. Porque se nós tivéssemos empatado em casa com o Atlético, empatado aqui com o Atlético, nós teríamos conquistado 2 pontos. Então nós conquistamos 3 pontos com o Atlético. Conquistamos 1 ponto a mais contra uma grande equipe, quem sabe uma das grandes aí, quem sabe não, uma das grandes da Libertadores. Então assim, continuamos líderes do nosso grupo ainda e temos 2 jogos em casa. Então assim, o que eu tenho que falar? Fizemos um bom jogo, como tu falou, dentro da estratégia, mas infelizmente aconteceram 2 gols. Tantos jogos que nós viramos, hoje acabamos tomando a invertida. Mas dentro disso aí, eu só tenho que enaltecer o brilhante trabalho que os jogadores tiveram. E ainda nós tivemos 2 jogadores que saíram por lesão, por pancada. O Eric no abdômen e o Vitor Roque na cabeça. Tivemos que substituir. Então isso realmente pesa bastante por causa da frescura física. Mas eu não tenho que falar muito assim a respeito desse. Estamos no lucro ainda e eu tenho que parabenizar nossos jogadores pela partida e pelo brilho e pela qualidade que eles tiveram. Já o goleiro Bento disse que o cansaço atrapalhou um pouco a equipe do Atlético na noite de ontem no Mineirão. O goleiro afirmou que a equipe sentiu um pouco o desgaste no segundo tempo e por isso acabou tomando os 2 gols do Galo, fez uma avaliação dos 2 gols sofridos e também já projetou os 2 próximos jogos, 2 compromissos em casa, dizendo que o Atlético só depende dele, precisa fazer o seu dever de casa para conseguir a sua classificação no primeiro lugar deste Grupo G da Libertadores. A gente conseguiu fazer o que foi pedido, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, junto com o cansaço também, eles criaram mais chances, mas eu acho que faz parte do jogo e infelizmente ali acabaram sobrando 2 bolas. O primeiro gol acabou sobrando para o Paulinho ali dentro da área e conseguiu concluir. E a virada ali no finalzinho do jogo, um lance de bola parada. A gente sabe, bola parada é difícil para todas as equipes. A gente acabou sofrendo gol e não foi dessa vez também que a gente conseguiu a virada de novo, mas enfim, futebol é assim. Às vezes a bola acaba sobrando dentro da nossa área e o adversário consegue concluir em gol. Mas a gente fez um bom trabalho. E a gente tem 2 jogos em casa para poder concluir a nossa classificação, que é muito importante. Ouvimos então o Bento, que foi um dos destaques do Atlético mais uma vez. Ele foi eleito o pã da partida no jogo da Arena da Baixada, vitória do Atlético por 2-1 sobre o Galo. E ontem também eleito o pã da partida no primeiro tempo, quando fez grandes defesas e impediu que o time mineiro saísse na frente do placar, jogando diante da sua torcida. No segundo tempo, acabou levando os 2 gols, é verdade, mas foi mais uma grande atuação do goleiro Bento. Já eu volto aqui no nosso bate-pronto
para trazer mais do Paulo Turra e também do capitão Thiago Heleno, falando um pouquinho dos jogadores lesionados. Ontem o Turra teve que fazer 3 alterações por questões físicas no time do Atlético. Isso, é claro, atrapalha qualquer equipe e ontem não foi diferente com o Furacão. Então, daqui a pouquinho eu volto falando mais sobre esse assunto. O Atlético ontem, né, Jana, acabou derrotado, como a gente classificou, uma derrota até normal pela forma como foi o jogo, né? Foi questionado, inclusive, no final da partida pro Pablo, né? Por que o Atlético fez o gol e se defendeu muito. E o Pablo foi muito sincero, falou que tinha que melhorar nisso, mas que era em posição do adversário. E ele falou que a melhora é justamente de tentar não deixar o adversário se impor tanto. E é natural que aconteça isso, ainda mais o Galo jogando em casa, o Galo precisando do resultado. Se o Galo ontem perde, praticamente dá adeus, né? Porque, não praticamente dá adeus, porque ainda dependeria de si, porque jogaria os 2 jogos. Só que são 2 jogos fora, que vem uma pressão ainda maior, né? O Atlético ontem mereceu o resultado, digamos assim, porque foi 73% de posse de bola pro Galo. A posse de bola do Galo, acho que ela evidencia, eu acho que aí justifica-se, né, o placar, porque foi um time que se impôs mais na partida, e aí o Atlético, claro, jogando fora de casa, em algum momento precisa recuar, precisa se concentrar na marcação. Eu vejo assim muitas repercussões aqui dos torcedores do Atlético, questionando a questão também dos 2 gols que poderiam ser evitáveis. Falando sobre uma falha do Pedro Henrique ali no primeiro, e depois falando sobre o Coelho, que inclusive participou da jogada do primeiro gol, né, do gol do Atlético, e depois acabou cometendo a falta. Olha, é difícil, cara. A falta eu não consigo condenar. Fazer a falta é uma coisa normal de jogo, né? Diferente, por exemplo, da falta que ocasionou o gol do Galo contra o Coxa, que o Natanael erra, perde a bola e faz a falta. Aí é um erro. Agora, fazer uma falta ali, e se o cara sai ali cara a cara e faz o gol? Qual que seria o papo hoje? Pô, por que não fez a falta? Exatamente. Né? Então, é uma situação um pouquinho complicada. É o contexto da partida. Agora, ali, né? O primeiro gol um pouco questionável. Talvez o Pedro Henrique tenha falhado. O Fernando, eu acho que errou um pouquinho em acompanhar, porque o Fernando podia ter fechado mais. Ele estava muito isolado dentro da grande área, lá pelo lado esquerdo, né? Ele podia ter fechado mais para tentar até bloquear ali. Ele poderia ter chegado, quem sabe, se ele tivesse melhor posicionado antes que o Paulinho na bola, né? Mas o Paulinho fez um bom jogo. Já vi gente ontem pedindo o Paulinho na seleção. Calma, gente. O Paulinho perdeu uns 4 gols no primeiro tempo. Tá? Pra quem não viu o jogo e só vê, o Paulinho fez 2 gols, cadê o Paulinho na seleção? Alguns também mérito do Bento no primeiro tempo, né? Total, tanto que o Bento foi aqui eleito no primeiro tempo na partida. Foi muito bem no Aí jogo. no segundo tempo, natural que o Paulinho acabou ganhando, né? Porque foi decisivo, fez os 2 gols, né? Importantíssimo no jogo pra vitória do Galo. O Atlético tá na dele, tá tranquilo, né? A nossa enquete tá rolando aqui. Se o torcedor acredita que o Atlético vai se classificar em primeiro lugar no grupo da Libertadores. E eu acho que sim, Jana, porque o Atlético, como a gente já falou, joga 2 em casa contra, teoricamente, os times mais frágeis do grupo, né? Pega o Alianza Lima primeiro, depois pega o Libertad. Aliás, ao contrário, pega o Libertad e depois o Alianza Lima, né? Só pra passar pro torcedor aqui Libertad, as datas. que vem animado. Vem animado. Terça-feira, dia 6 de junho, 7 horas da noite na Arena da Baixada, teremos Atlético e Libertad. E depois, no dia 27 de junho, também terça-feira, parabéns pra Conmebol. Parabéns pra Conmebol, que coloca todos os jogos do Grupo G na terça. Qual que é o problema com o Grupo G, cara? Agora, o detalhe, né, Dal, que o Atlético tem uma sequência de jogos decisivos e difíceis, né? Porque tem Copa do Brasil semana que vem. Vai encarar o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Acredito que o Atlético, de certa forma, também, claro, considera um jogo importantíssimo, né? Mesmo sendo Campeonato Brasileiro, e não é mata-mata, é uma competição longa, mas é um adversário que pro Atlético é super importante conseguir se impor jogando em casa. E depois tem o Botafogo 2 vezes, né? Bem difícil, principalmente da Copa do Brasil. Acho que vai ser momento que o Turra vai, com toda certeza, dar uma segurada no elenco, no jogo contra o Grêmio, não tenho dúvida nenhuma. Aproveita o Grêmio que tá sem o Soares não joga em grama sintética.
É verdade. Provavelmente não Qual é o venha. argumento do Soares? Joelho. Ele tem um problema crônico no joelho, que daí o gramado sintético, por ser mais duro, ele agrava esse problema. Então ele não gosta de jogar em campo sintético, por isso, inclusive, que ele não foi no jogo contra o Palmeiras. Então ele provavelmente não venha. A grama sintética do Atlético é mais fofinha que qualquer gramado do Brasil, tá? Pra ser muito sincero, assim, uma coisa é falar que eu não gosto de jogar gramado sintético. Que Eu sou o site que a gente joga segunda-feira lá. Exatamente. Aí beleza, né? Tem aquelas fibras de coco, é toda uma tecnologia diferente. É bem alto o gramado da arena também. Enfim. Tem o Guilherme Avelar falando aqui, ó, que a gente tá falando sobre o Atlético se classificar e não em primeiro do grupo, e na nossa votação tá 24% sim e não 76%. Ele tá falando que os torcedores do Coritiba estão votando na enquete, que eles têm que diferenciar entre o que eles torcem pra acontecer e o que realmente tem chance de acontecer. Eu acho muito difícil o Atlético não ser o primeiro. Muito sinceramente, sim, acho bem difícil. Acho que só se acontecer um desastre mesmo. Eu acho que mesmo com essas lesões, né, que o Atlético vem enfrentando, mas acho que um em pouco. casa não vai ter o que fazer, não. Eu também acho que o Atlético vai ganhar dos dois times ali. Que tá uma loucura esse grupo. Não, esse grupo é meio imprevisível, né? Loucura, cara. Essa odd aí deve, né, mudar a cada instante. Exatamente. Enfim.